Boa noite, irmãos. Vamos nos achegar mais para perto para podermos cultuar o nosso Deus em comunhão uns com os outros. Vamos também nos cumprimentar, dar uma boa noite ao seu irmão que está ao seu lado. E abra o seu coração para este momento, para cantarmos sobre Deus, sobre o que Ele tem feito nas nossas vidas, lermos a sua palavra, meditarmos naquilo que Ele tem feito por nós. E como é bom sabermos que o Deus que é Criador de todas as coisas, nos ama e cuida de nós, está conosco. Vamos ficar em pé e vamos aclamar ao nosso Deus e dizer que Ele é o nosso Salvador. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos, poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. E a nossa resolução é ser sincero adorador, ser um servo do Senhor. Diante da cruz de Cristo, são várias reações que o ser humano tem. A nossa, a que nós escolhemos, é de adorarmos a Deus, de louvarmos por tão grande salvação que temos em Jesus.
Esta canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos do santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Eu quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Quero te servir como adorador. Essa canção é só para ti. Tu és o motivo primeiro do meu louvor, da adoração, do meu amor mais sincero. Levanto minhas mãos do santuário, elevo minha voz para cantar de toda a tua glória e majestade e graça que me fazem declarar: Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Quero te servir como adorador. Tu és o meu Senhor, a teus pés estou. Eu quero te servir como adorador. Esta canção é só para ti. O irmão pode se sentar. Nós ainda vamos continuar nesse momento de adoração e louvor ao nosso Deus, recitando um salmo que nos convida a adorar ao Senhor. Assim diz o Salmo 113, versículos de 1 a 3. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler juntos? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Dito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Em todo o tempo louvamos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor.
seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome através dos cânticos que cantamos, mas também no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, no nosso testemunho, compartilhando com todos que Tu és nosso Deus, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que criou esse universo e que sustenta tudo que aqui funciona. Mas principalmente, Senhor, nós Te louvamos e agradecemos pela salvação que temos no Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos ama e nos mandou Jesus Cristo para vir a este mundo, morrer pelos nossos pecados. Como é bom, Senhor, glorificarmos o Teu nome e termos a certeza dessa salvação. Esse é um momento de culto que prestamos a Ti, juntamente com os nossos irmãos, testemunhando do nosso amor pelo Senhor. Por isso, Senhor, pedimos que o Senhor aceite a nossa adoração. Queremos que ela seja sincera e agradável ao Senhor. Nosso viver seja agradável ao Senhor. Essa oração nós fazemos também em nome de Jesus e em louvor ao Senhor. Amém. Nós temos nessas quartas-feiras estudado sobre as diversas reações diante da cruz de Jesus. Estamos chegando próximo à Páscoa e a reação que nós temos diante da cruz e que nós devemos ter diante da cruz também é a da certeza de que Jesus traçou através da sua morte, na morte da cruz, uma aliança eterna conosco. E Romanos 5, de 11 a 15, explica muito claramente isso. E eu vou ler e peço que os irmãos me acompanhem. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é,
não pertencente a esta criação. Não por meio de sangue de bodes ou novilhos, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornem exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Se no passado a experiência religiosa que o homem tinha é de ofertar, trazer oferendas a Deus como sacrifício, hoje nós não precisamos mais disso. É isso que Romanos explica para nós, que o sacrifício de Jesus é suficiente para a nossa redenção. E hoje nós oferecemos a Deus, sim, sacrifício, mas de louvor a Ele e de gratidão por tudo que Ele nos faz. E o nosso sacrifício é vivo, é a nossa vida diante de Deus. Enquanto você vem aqui consagrar os seus dízimos e ofertas, esse é o momento para isso, nós vamos cantar dessa aliança eterna que Jesus traçou uma vez por todas na sua morte e ressurreição. Vamos cantar e ofertar os nossos dízimos e ofertas. Desde o princípio dos tempos, me deste as tuas promessas. Tu me criaste para viver, unido contigo em amor, fazer parte da tua família, teu corpo, teu reino e altar, para o louvor da tua glória, para te adorar. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Quando viste em mim o pecado, ferindo o teu coração, porém da aliança lembraste, Senhor, e me estendeste perdão. Por isso enviaste a Jesus, por isso a obra da cruz, selaste a nossa aliança em total comunhão. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Tenho uma aliança eterna contigo, uma aliança de amor. Tenho uma aliança eterna contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Aleluia.
Aleluia, glória a Deus, né? Que bom podermos, através dessa canção, lembrarmos, trazermos a memória que Jesus é suficiente para a nossa salvação. E que sempre, diante da cruz de Cristo, diante da salvação que temos nele, possamos ter essa reação de gratidão a Deus. E vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por tão grande salvação e também pelos dízimos e ofertas aqui colocados. Amado Deus, como é bom servir o Senhor. Nós só temos que agradecê-lo, ó Deus Pai, porque nós fazemos parte, ó Deus, do Senhor em Jesus Cristo, nosso Senhor, ó Deus Pai. Obrigado por esse espaço que o Senhor nos deu, para que aqui nós possamos, ó Deus, adorar teu santo nome, ó Senhor amado. Continue, Senhor, nos abençoando com teu amado Espírito Santo, ó Deus. Todos aqueles que, ó Senhor, trouxeram seus dízimos e oferta, para que a tua amada obra continue aqui através da Igreja Batista Betel, ó Deus Pai, para manter, ó Deus, os teus servos e servas aqui congregados, e para que possa, ó Deus, levar esse evangelho a muitas criaturas ainda. Obrigado, Senhor, pelos pastores que o Senhor nos deu, ó Deus, pastor Guilherme, pastor Fernando, pastor Gerson, e obrigado pela palavra que o Senhor vai nos trazer através de um deles, ó Senhor, para a nossa edificação espiritual. Obrigado, Senhor, pelo ministro, por todos aqueles que colaboram com ele, para que o louvor ao Senhor seja um louvor que agrade o Senhor, a Deus Pai. Continue abençoando a todos nós com o teu amado Espírito Santo, e é em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Como passaram de domingo? Bem? Espero que tenham passado muito bem. Como o Rubem já mencionou, nessas quartas-feiras de abril, nós estamos pensando na reação de vários personagens que aparecem nos evangelhos, em especial no Evangelho de Marcos, em relação ao Senhor Jesus, por ocasião de sua prisão e depois da sua morte. Na semana passada, o pastor Fernando pregou sobre a reação daquelas pessoas que estavam no Sinédrio, em especial os líderes. Eu não sei se todos vocês têm condição de entender, sabem o que era o Sinédrio, porque isso é bem importante para a gente entender esse contexto. O Senhor Jesus foi preso, como vocês já leram na Bíblia, e ele foi levado até o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de juízes. A palavra Sinédrio significa julgamento sentado. Era um grupo de homens, juízes, que se reuniam para deliberar sobre assuntos religiosos. Em cada cidade havia um sinédrio local, que era formado por 20 a 23 juízes, e havia um grande sinédrio que ficava na cidade de Jerusalém, formado por 70 juízes. Havia um líder e 69 outros que julgavam os assuntos que eram trazidos das cidades, das comunidades locais. O sinédrio só se reunia durante o dia, mas, curiosamente, por ocasião da prisão de Jesus, o sinédrio se reuniu à noite, né? O que já mostra a ilegalidade da prisão de Jesus. Mas vamos hoje dar mais uma olhada nesse momento assim difícil em que nós encontramos Jesus preso. Vamos hoje ler a partir do verso 66 do capítulo 14 de Marcos.
Jesus já está no Sinédrio, lá em Jerusalém, e hoje nós vamos olhar para a reação de um dos principais discípulos de Jesus, a reação de Pedro. Vamos ver como Pedro reagiu à prisão de Cristo e àquela situação bem complicada que Jesus estava vivendo. Eu vou ler primeiro o verso 65, só para você lembrar do finalzinho da mensagem da quarta-feira passada. Então alguns começaram a cuspir nele. Imagine a cena, que coisa horrível. Pessoas cuspindo em Jesus. Vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Estando Pedro embaixo, no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus, o Nazareno. Contudo, ele o negou e disse: não conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para o alpendre. Quando a criada o viu lá, disse novamente aos que estavam por perto: esse aí é um deles. E de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro: certamente você é um deles, você é galileu. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos e pela alegria de louvarmos o teu nome, de lermos a tua palavra, de orarmos. Mas queremos, ó Deus, neste momento, colocar diante do Senhor esse trecho que acabamos de ler da tua palavra, pedindo que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-lo e, mais do que isso, que o teu Espírito também nos desperte para um comportamento coerente com aquilo que vamos aprender hoje à noite. Ajuda-nos, ó Deus, a nos comportarmos de uma forma que exalte o nome de Jesus, pois é através dele que nós podemos, inclusive, falar contigo. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A reação de Pedro diante da cruz de Cristo. Quando você pensa no apóstolo, no discípulo Pedro, o que te vem à mente? Na tradição cristã, Pedro sempre aparece como um homem de temperamento forte. Pedro é aquele cidadão explosivo. Há vários livros que falam sobre Pedro. Um deles é um livro já, inclusive, esgotado, um livro de Tim LaHaye, intitulado Temperamento Controlado pelo Espírito. Se você achar para comprar, compre, porque é um bom livro para ler. Nesse livro, Pedro aparece como uma pessoa de temperamento sanguíneo. Até algum tempo atrás, a psicologia usava essa qualificação para distinguir os temperamentos. Eram 4, você se lembra? Sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico. Uma nova escola de psicologia divide os temperamentos apenas em 2, os introvertidos e os extrovertidos. Nesse livro que citei, Pedro é um sanguíneo.
Ou seja, Pedro tinha aquelas reações impulsivas. Ele era uma pessoa mais explosiva, tinha reações emocionais mais fortes. Os sanguíneos são descritos como pessoas assim, que explodem fácil, que choram fácil, inconstantes, apaixonados. Pedro, ele é visto como uma pessoa assim, apaixonada. E de fato, quando você olha para o Novo Testamento, os evangelhos, você vê um Pedro assim. Pedro explosivo, apaixonado. Eu comecei a olhar para alguns textos para lembrar de Pedro. E um texto que me veio à mente foi Mateus 26, 33. No momento assim de paixão, Pedro diz para Jesus: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Parece que eu vi Pedro, sabe? Falando alto, ficando assim vermelho. Ainda que todos te abandonem, eu nunca vou fazer isso. Isso foi talvez alguns meses antes do texto que nós lemos hoje. Numa outra ocasião, descrita por Mateus, agora em Mateus 14, 29, nós encontramos esse Pedro sanguíneo, apaixonado, realizando um ato assim fenomenal. Jesus veio andando pelas águas e na sua impulsividade, Pedro disse: eu quero andar também. E Jesus falou: vem cá. E lá está Pedro, impulsivo, andando sobre as águas. Se nós continuássemos a leitura no verso seguinte, veríamos Pedro afundando também, porque um dos problemas da impulsividade é essa. Você até começa a andar, daqui a pouco você afunda. Esse Pedro, assim, corajoso num primeiro momento, né, é descrito pelas Escrituras. E há um outro momento que mostra também esse Pedro, assim, até apaixonado aos extremos. Quando foram prender Jesus, possivelmente algumas horas antes do texto que nós lemos no início, ele não teve dúvida. Pegou uma espada e foi defender Jesus. E cortou a orelha de Malco, que era lá o representante, inclusive, do Sinédrio, o servo do sumo sacerdote. Chega lá, tira a orelha de Malco naquela coragem típica das pessoas apaixonadas. A última coisa que nós esperaríamos de Pedro é que ele negasse Jesus. É que ele se acovardasse, é que ele fingisse não conhecer Jesus. Mas como Jesus conhece todas as pessoas e conhecia bem Pedro, foi Jesus certa vez quem advertiu Pedro: Pedro, você está dizendo aí que nunca vai me abandonar e tudo mais, mas eu sei que você ainda vai me negar. Pedro não acreditou. Mas nesse dia, quando Jesus estava preso, Pedro perdeu toda a sua coragem e ele negou o seu amigo Jesus, o Senhor Jesus Cristo. A negação de Pedro, ela fala muito sobre quem Pedro era. A negação de Pedro mostra que por trás de uma pessoa muito apaixonada e muito corajosa, às vezes existe uma fonte de covardia. A reação de Pedro mostra que por trás de um discurso caloroso, às vezes há uma série de inseguranças típicas daquela emoção desacompanhada por convicções. Pedro era um homem apaixonado, emocionalmente apaixonado, mas eu acho que pouco convicto em algumas situações. E essa é uma das situações em que Pedro está
bem sem convicções, está com medo, está assim, assustado diante de uma realidade nova. Vamos olhar então para Pedro, vamos tentar entender como nós, de certa forma, nos aproximamos de Pedro e como é perigoso nos aproximarmos desse perfil de Pedro em relação ao Senhor Jesus. Um detalhe apenas importante, olhando não para Pedro agora, mas para Jesus, é tentarmos imaginar como foi duro para Jesus saber do comportamento de Pedro. Se você já leu essa narrativa na visão dos outros evangelistas, você percebe que Lucas, ele traz a visão de que o Senhor Jesus passa exatamente onde Pedro estava, e há uma troca de olhar entre Jesus e Pedro. Pedro negando Jesus, os soldados levando Jesus para um outro local ali, onde Jesus seria espancado novamente, e há uma troca de olhar. No momento em que Jesus precisava de solidariedade, precisava de alguma manifestação assim de apoio, Pedro nega, Pedro se acovarda. Então, quando nós olhamos para Jesus diante da negação de Pedro, a gente tem uma sensação triste. Jesus, na sua humanidade, passando por um momento terrível, precisando de um amigo, de um ombro, de uma manifestação de apoio, de solidariedade, e aquele que disse, nunca vou te abandonar, é quem de fato o abandona, é quem nega, é quem finge não conhecer. Muito bem. O que nós vemos em Pedro? O que aprendemos com ele? A primeira lição que Pedro ensina no seu gesto é que o medo é capaz de nos dominar a ponto de superar nossa razão. Irmãos, o medo tem um poder que nós desconhecemos. Uma pessoa com medo é capaz de passar por cima da razão, por cima da lógica, por cima até de algumas convicções não tão estabelecidas. O medo é capaz de transformar uma pessoa. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, no momento de medo, ele coloca de lado o Jesus que ele conhecia, porque ele viu Jesus fazer uma série de coisas. Ele viu Jesus fazer milagres, ele viu Jesus interferir até na natureza, mas naquela hora o medo domina Pedro. O medo tem esse poder de nos dominar. E quando nós estamos dominados pelo medo, nós somos capazes de fazer coisas como a de Pedro. Nós somos capazes até de passar por cima de pessoas, passar por cima de verdades. O medo nos faz encobrir até a realidade mais simples ou mais forte da vida. O medo é citado num texto de Paul Tillich, quando ele diz que o medo é como uma nuvem que consegue obscurecer o céu de tal forma que nós não vemos o sol. E o medo realmente faz isso. Você não vê solução, esperança, razão. O medo é como uma sombra que vem e torna tudo mais escuro. Nesse momento em que Jesus precisava de uma mão, de um aconchego, Pedro, dominado pelo medo, falha. O medo nos faz falharmos às vezes. A pessoa com medo, ela tem o conhecimento, mas não tem a coragem para fazer. Ela tem a razão, mas a razão acaba ficando de lado e o medo domina tudo. Pessoas com medo, inclusive, perdem a razão.
razão vai embora, porque o medo domina. Pedro foi dominado pelo medo. E pessoas dominadas pelo medo também perdem o bom senso. Pessoa dominada pelo medo é capaz de agir de uma forma estranha, contrária à lógica. Foi o que aconteceu com Pedro. Porque a pergunta que eu sempre faço ao texto é a seguinte: se Pedro estava com tanto medo, o que ele foi fazer lá? Por que não ficou em casa? Por que ele teve que ir lá? Percebe esse choque de emoções, de sentimentos? Se ele está com tanto medo, fique em casa. Mas ele quer de alguma forma estar perto de Jesus, mas estando perto ele tem medo, e aí ele age de uma forma equivocada, errada. O medo pode nos dominar. É por isso que a Bíblia várias vezes nos exorta a vencermos o medo. Eu, no princípio, cataloguei mais de 20 versos, mas como ia ficar muita coisa, eu diminuí. Mas vou citar alguns aqui. O salmista, ele muitas vezes fala sobre vencer o medo através da confiança. Olha o Salmo 118, verso 8. O salmista diz: é melhor buscar refúgio no Senhor, do que confiar nos homens. Ou Salmo 112, 5. Não temerás más notícias. O seu coração está firme, está confiante no Senhor. Quando o medo vem, só há um antídoto, a confiança. Mas não a confiança em nós, nem no outro, mas em Deus. Porque confiar em si mesmo pode causar o mesmo estrago que aconteceu com Pedro. Talvez ele tenha ido até lá na confiança de que ele faria alguma coisa, quem sabe outro gesto heróico. Mas quando ele viu a situação de frente, ele percebeu: eu, Pedro, não tenho tanta coragem assim. Só a confiança em Deus vence o medo. Então, se o medo é prejudicial, se apegue a Deus, confie mais em Deus. Não confie nem em você, porque nós sucumbimos a uma série de coisas como Pedro sucumbiu. Segunda realidade que aprendemos com Pedro, e que está ligada ao medo, é que diante dos desafios da vida, nós somos provados, e provados em especial no nosso compromisso com Deus. Então Pedro, porque teve medo, falhou, e falhou grosseiramente. Mas além de ter falhado, Pedro, ele perdeu uma oportunidade enorme. A oportunidade de provar o quanto ele de fato era comprometido com Jesus. Imagine se fosse uma situação diferente. Aparece aquela menina que, pela leitura, uma menina inconveniente, né? Ela chega, ela fala: não, é o Pedro. Aí Pedro vai para o outro lugar e ela vai atrás dele. É o Pedro. Tem gente assim, misericórdia. E Pedro, ele tentando fugir, tentando de alguma forma ficar ali na dele, não ser descoberto, mas por 2 vezes a mesma pessoa aponta, e depois um terceiro ainda faz menção até à naturalidade dele. Esse daí é lá da Galileia. O pessoal da Galileia, segundo a tradição, tinha uma pele mais queimada pelo sol, eram na sua maioria pescadores, tudo mais, era um pessoal que falava errado. Então, além de ser reconhecido, disseram até qual era a origem dele. Pedro fica assim, muito chateado. Mas imagine se fosse outra situação. A menina diz: olha, você é Pedro? Sou. Eu estava com ele. Você conhece? Conheço. Não seria bacana? Seria um testemunho público. Esse aí é discípulo de Jesus mesmo.
Esse aí levou a sério, esse aí tem coragem para publicamente admitir que é de Jesus. Irmãos, o medo nos priva de testemunharmos do nosso compromisso. Diante de uma situação assim, mais severa, mais difícil, nós somos provados no nosso compromisso. Pedro foi provado. E sendo provado, ele não passou na prova. Que pena. Foi provado, mas repetiu de ano. Não passou no vestibular. Não recebeu o diploma. Foi vencido pelo medo, mas também perdeu a grande chance de mostrar aos outros e a si mesmo o quanto ele era comprometido com Jesus. Nós somos provados muitas vezes em relação ao nosso compromisso. Por coisas pequenas, por coisas grandes. Somos provados por situações, somos provados por pessoas, somos provados às vezes por nós mesmos, nos nossos dilemas que confrontam a nossa fé e o nosso compromisso. Talvez você já tenha assim, diante de uma luta, diante de um desafio, percebido que o seu compromisso estava em prova, estava em xeque. E a questão é, quando o nosso compromisso é colocado à prova, nós somos aprovados ou reprovados? O que acontece? Quando nós precisamos testemunhar acerca do nosso compromisso, que tipo de testemunho nós damos? Nós nos escondemos? Nós declaramos o nosso compromisso? Eu acho que Pedro teve um déficit de resolução. Sabe o que é resolução? Resolução é uma decisão assim definitiva, é uma decisão na qual você está disposto a ir até as últimas consequências. Pedro tinha emoção, mas não tinha resolução. Então, porque Pedro tinha emoção, ele acabou sucumbindo uma vez. E porque não tinha resolução, sucumbiu a segunda. A resolução, ela é forte o bastante para te levar a assumir qualquer coisa e a sofrer por aquilo até. Mas quando falta resolução, a chance de ser reprovado é enorme. Há pessoas que sempre são reprovadas. Não é por falta nem do conhecimento, mas é por falta da resolução, por falta da persistência. Então o que vemos em Pedro? Um homem apaixonado, mas pouco convicto, pouco firme, pouco resoluto. Terceira lição. A emoção não garante uma vida de vitória. Porque se garantisse, Pedro seria um vitorioso naquele momento. Apaixonado, emotivo, com uma série de testemunhos acerca da sua paixão, mas na hora em que ele passa por uma prova e na hora em que ele coloca o seu compromisso em xeque, ele acaba perdendo. Pedro não foi aprovado nesse momento. Jesus o restauraria depois, mas nesse momento Pedro é reprovado. É um apaixonado reprovado, sabe? É um emotivo reprovado. Me parece que as emoções, elas não são fortes o bastante. Nós precisamos delas, elas são boas quando acompanhadas por uma resolução, por um compromisso, por uma força que independe da emoção. Porque às vezes nós não sentiremos
mas precisaremos fazer. Não vamos nem sentir vontade, nem sentir paixão por uma coisa, mas o nosso compromisso nos fará ir e trabalhar e resolver. Pedro tinha a emoção, mas como termina a experiência de Pedro aqui? A última frase que nós lemos diz que Pedro se pôs a chorar. Um choro, não sei, de tristeza, de arrependimento. Não sei se você já chorou por ter falhado. Acho que foi mais ou menos esse choro de Pedro. Falhei. Pisei na bola. Eu não podia ter agido dessa forma, mas agi. Agora é tarde. Imagina assim Pedro chorando aquele choro amargo de quem percebe que errou mesmo. Mas olha que interessante. Há poucas horas, quando Jesus foi preso, Pedro teve muita coragem. Poucas horas atrás. Então, as emoções não garantem uma vida de vitória, até por isso elas são desequilibradas às vezes. As emoções são frágeis. Uma hora nós estamos com toda a coragem e daqui a pouquinho nós não temos coragem alguma. Só porque mudou o contexto, só porque mudou um pouquinho o panorama, as companhias, e aí as nossas emoções mudam radicalmente também. Pedro termina a sua experiência chorando. E um choro que não produziu nada. Ele não voltou lá e disse, não, sou eu mesmo. Ele não teve oportunidade de interagir com Jesus. Foi um choro sem nenhum resultado. Um choro de arrependimento às vezes produz resultado, né? Eu choro arrependido, vou lá e resolvo a vida. Mas Pedro só chora. E ele ficará assim até a ressurreição de Jesus. Então serão horas amargas para Pedro, onde ele vai ficar remoendo. Por que eu fiz isso? Por que eu não assumi? Por que eu não tive coragem? Por que eu não encarei? Quando nós vivemos só de emoção, nós corremos o mesmo risco. O risco de ficarmos ali sofrendo, mas um sofrimento que não produz mudança, resultado, não abençoa, não ajuda ninguém. Qual é o desfecho que nós podemos então aqui concluir com Pedro? Primeiro, depender das emoções é um perigo. Depender delas, não tê-las, mas sim depender delas. Elas podem nos levar a grandes perdas e frustrações. A emoção é amiga, mas depender apenas dela pode ser um problema. As nossas emoções, elas mudam de acordo com circunstâncias. Às vezes até o nosso físico abalado interfere frontalmente, diretamente nas nossas emoções. Você pega um resfriado prolongado e se deprime. Quase é isso que acontece. Porque não pode trabalhar 3 dias, fica lá de molho, já fica triste, né? É uma somatória de corpo, emoções trabalhando. Então, depender apenas das emoções é um perigo. Segunda lição: precisamos de resolução. Resolução é uma decisão firmada na consciência plena do que deve ser feito. Talvez eu não esteja sentindo, mas eu sei o que deve ser feito. Então, a resolução é uma consciência do que deve acontecer. Ela dá essa coragem para fazer mesmo sem sentir. E terceiro, Deus nos deu emoções e elas são importantes, mas não devem servir como base
mas sim como um incentivo ao nosso compromisso com Deus. Pessoas que mantêm o compromisso com Deus baseadas na emoção são aquelas que hoje dizem: eu morro por Jesus se for necessário. E amanhã dizem: eu não conheço. Se o seu compromisso é baseado só na emoção, então sua vida espiritual será como a montanha-russa. Em alguns momentos, altos. Em outros, quedas. Emoções são amigas. Mas nós precisamos de resolução. Nós precisamos de convicções. Semana que vem teremos um outro olhar sobre esse momento tão difícil que Jesus enfrentou. Mas eu gostaria que agora você, olhando para Pedro, olhando para si mesmo, fizesse um paralelo. O que eu tenho de Pedro, o que eu não tenho? Eu tenho vivido apenas com base nas minhas emoções? Será que é por isso que uma hora eu estou tão firme na fé e na outra eu estou tão largado, não quero saber de Deus, não quero saber da igreja? Como é isso? Faça uma avaliação em oração de preferência, e aí nós vamos orar juntos e vamos pedir coragem e resolução para seguir em frente. Ore, eu também vou orar aqui e daqui a pouco nós oraremos juntos, mas faça questão agora de orar e de criar até coragem para manter o seu compromisso com Jesus. Seja difícil, seja complicado, mas Senhor, dê-me coragem, eu quero ser movido por resoluções. Talvez nesse momento até triste, fragilizado emocionalmente, mas eu quero viver de resoluções, eu quero andar com firmeza. Ore ao Senhor. Nós vamos encerrar esse momento de oração cantando e exercitando a nossa fé através dessa frase que vai se repetir no hino: crer e observar tudo quanto o Senhor ordenar. Corajosamente nós vamos obedecer ao Senhor. Vamos cantar em pé? E aí nós oramos cantando, exercitando a nossa coragem em Deus. E é interessante também, queria chamar a atenção para o início da última estrofe desse hino. Ele começa assim: resolutos, Senhor, e com todo fervor os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Então faça dessa palavra também a sua resolução. Resolutos, Senhor, e com todo fervor. Em Jesus confiar, tuas leis observar, é trilhar um caminho de paz, satisfeitos guardar o que Ele ordenar, alegria perene.
zeloso e leal, sua voz sempre ouvir, suas ordens cumprir, é ter bênção constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resolutos, Senhor, e com todo fervor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua presença sentir. Ver e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Podem sentar, queridos. Vocês pegaram o boletim de oração, a entrada? Sim? Porque agora nós vamos ter aquele momento para lembrarmos de pessoas que enviaram seus motivos de oração. Então tem uma série aí de motivos. Me dá aqui um boletim. Se você der uma olhada, nós até diminuímos o tamanho da fonte, porque tem muitos pedidos de oração. A maioria são pessoas que você sequer conhece. Então, olha a nossa responsabilidade. Pessoas que nem conhecemos mandaram esses pedidos, crendo que nós vamos orar por elas. Então, nós precisamos orar. É certo que não vamos conseguir orar por todas agora ao mesmo tempo. Então, o que nós vamos fazer? Você vai escolher algumas pessoas. Se você está sentado nessas duas alas de cá, você vai orar por pelo menos 2 pessoas da primeira coluna, tá? E se você está sentado nessas 2 alas, ore por pessoas da segunda coluna. Leve para casa e em casa, ore. E se você conseguir, seria muito bacana que de hoje, quarta, até a próxima quarta, você, se orar aí por 5, 6 pessoas por dia, você vai orar por todo mundo e nós teremos a consciência assim tranquila de que estamos de fato orando por essas pessoas. Escolha então algumas e ore por elas, e daqui a pouquinho eu encerrarei orando também. Ore, 2, 3, 4 pessoas. Primeiro ore por elas e depois nós oraremos juntos.
Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, e agradecemos porque as tuas misericórdias não têm fim. Te louvamos porque na hora do desespero, ou da tristeza, ou da angústia, nós sempre podemos recorrer ao Senhor. E na hora da alegria e da festa, nós também podemos recorrer. Obrigado porque a tua palavra nos garante que o Senhor nem cochila. Nós podemos recorrer ao Senhor em qualquer tempo, em qualquer hora. Por isso, ao orarmos nesse momento, nós temos convicção, certeza de que o Senhor nos ouve. Que alegria é ter essa certeza. Pai, os teus servos colocaram tantas pessoas diante do Senhor em oração nesses últimos instantes. Crentes, não crentes, pessoas vivendo os mais diferentes problemas, membros aqui da igreja, pessoas que nem conhecemos. Nós apresentamos cada situação diante do Senhor, e o que pedimos, Pai, é que cada uma dessas pessoas que enviou o seu motivo de oração, que de alguma forma, pela manifestação do teu poder e graça, elas sintam que o Senhor está intervindo, está interagindo, está de alguma forma respondendo, ainda que seja uma resposta diferente do que eles pediram, mas que essa resposta, seja ela qual for, os aproxime de ti, os leve a cultivar esperança, confiança, fé, ânimo, alegria na tua presença. Colocamos em tuas mãos os enfermos, colocamos em tuas mãos os que passam por dramas familiares, colocamos em tuas mãos enlutados, enfim, ó Deus, o Senhor sabe como cuidar de cada pessoa. Por isso o Senhor dará um tratamento individualizado a cada uma delas, é a nossa esperança. E pedimos nessa hora por nós aqui, por cada um que participou desse culto, que o Senhor, em graça, através de Jesus, derrame sobre nós as mais ricas bênçãos, para que, animados e fortalecidos, sigamos firmes, resolutos no compromisso que temos de viver para o Senhor. Que nada nos tire dos teus caminhos, que nada nos afaste de ti, que a nossa confiança seja plena e que não haja em nós nem dúvida de que vale a pena servir e viver e morrer se for necessário por Jesus. E agora, Pai, eu peço que o Senhor leve cada pessoa em paz e segurança, livre do mal, guarde dos perigos da vida e dê a cada um aqui a alegria suficiente para que eles mantenham viva a chama da esperança em Cristo, e que teu grande amor, que a graça de Jesus e que a ação do teu Espírito Santo sejam derramados sobre nós, hoje e até aquele dia, quando estaremos na eternidade contigo. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de irmos, queridos, alguns lembretes. Faltam poucos dias para a Páscoa, não é isso? E na Páscoa, os membros aqui da igreja sabem, mas talvez você esteja nos visitando e não sabe. A nossa Páscoa acontece no domingo, domingo de Páscoa. No domingo de Páscoa, às 6 horas da matina, nós realizamos o culto da ressurreição, lembrando daquela manhã gloriosa, quando Jesus ressuscitou. Então, bem cedinho, ainda está meio escuro, nós celebramos o nosso culto. Quando o culto acaba, nós tomamos um café da manhã juntos, realizamos a ceia lá na quadra, no Salão Pioneiros. Então é um dia muito bacana, e eu quero convidar você que está nos visitando para que venha também. É uma celebração muito jóia que nós temos. Sobraram ainda alguns convites da nossa celebração de Páscoa.
E como faltam o quê? 10 dias, se a gente não queimar no bom sentido da palavra, que é distribuir esses convites, serão perdidos. Então, a saída, pegue alguns convites, leve lá para o seu prédio, para a escola onde você estuda ou dá aula, para o seu trabalho. Vamos até domingo distribuir todos esses convites. E no final de semana de Páscoa, se você for viajar, vá em paz, é só voltar no sábado à noite, para domingo de manhã estar aqui. Pode viajar quinta, quarta, mas quando for no domingo, nós estaremos aqui juntos, tá bom? Dos pedidos aqui de oração, eu quero destacar o pastor Danilo. Vocês sabem que o pastor Danilo passou por uma cirurgia 10 dias atrás, uma cirurgia bariátrica, mas olha o que aconteceu, ele pegou dengue. Então, ele está se recuperando da cirurgia, está com dengue, ele está hospitalizado. E é uma situação bem delicada, porque a fraqueza da dengue já é assim um negócio terrível. Associado a uma cirurgia e aquela dieta bem difícil, quem aqui conviveu ou convive com alguém que esteja ou já passou por uma cirurgia dessas, é bem complicado. Então ele está bem fraquinho mesmo. Vamos orar pelo Danilo. E avisar os irmãos que o Rodrigo, aquele rapazinho que a gente aprendeu a conviver, Rodrigo, para quem não conheceu, é um rapaz com problemas psiquiátricos que fez da Betel quase a casa dele. Houve época em que o Rodrigo morou em frente à nossa igreja, do outro lado da rua, às vezes na nossa calçada. No domingo, o Rodrigo faleceu. A gente só ficou sabendo hoje. Por isso que nem tivemos condição de avisar, nem de participar de qualquer ato aí em memória do Rodrigo. Mas a nossa esperança é que aquele moço, nos momentos de lucidez, porque ele teve vários, ele de fato tenha entregue o coração a Jesus, né? Não sei aqui quem teve oportunidade de conversar com o Rodrigo em momentos de lucidez, mas era gostoso até conversar com ele. O Rodrigo marcou a gente aqui, acho que não vamos esquecer do Rodrigo. Eu, pelo menos, não esquecerei do Rodrigo, até porque quando ele também estava surtado, não era moleza. E a gente aprendeu a amá-lo e a respeitá-lo. E apesar aí até dos surtos, vários deles vividos aí em frente ao nosso prédio, pelo menos nunca atacou nenhum de nós, nunca foi violento fisicamente com nenhum de nós. Nos xingou algumas vezes, é verdade, mas soube controlar até os seus ímpetos. Então, eu até conversei com a Nívia hoje pela manhã, falei: Nívia, a gente sempre aprende com o outro, até quando o outro é um outro Rodrigo. A gente aprende a amar, aprende a aceitar, aprende a respeitar, aprende a ouvir. Então, que as lições aprendidas aí com o Rodrigo. Quarta ele estava no culto de oração, estava meio bravo quarta-feira, estava bem chateado. Último contato nosso com o Rodrigo, meu, de alguns irmãos, foi sexta-feira. Sexta-feira o Rodrigo veio aqui de manhã, que ele queria café da manhã, ele pegou, jogou tudo na rua, queria um documento, enfim. Aí depois ele foi hospitalizado na sexta, não sei se à tarde, à noite, e faleceu na noite do sábado para o domingo. Deve ter sido sepultado talvez na segunda-feira, mas a gente não ficou sabendo. Então, a você que demonstrou amor ao Rodrigo, obrigado, porque a gente precisa fazer isso. Com os mais difíceis, os mais diferentes, nós devemos amar a todos. Que Deus abençoe você. Antes de ir embora, dê um abraço em quem estiver ao seu lado, atrás, à frente, e os aguardo no final de semana. Que Deus abençoe a todos.